Bom dia, gente. Bom dia, Mariana, nossa convidada da live desta sexta-feira. Mariana Arantes, ela é especialista em educação emocional. Ela é professora e doutora nessa área de educação e fundadora do portal Educação Emocional. A gente vai falar hoje sobre como está a saúde emocional dos brasileiros durante a pandemia. A gente tem passado por momentos não tão fáceis e o portal ele resolveu fazer uma pesquisa, né, com os brasileiros no início dessa fase, né, nas primeiras semanas de isolamento social, e nos deu a honra de nos mostrar os resultados dessa pesquisa, né, os resultados iniciais, e vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Deixa eu trazer a Mariana para cá. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Oi, Aline, tudo Mariana. bem? Bom Tudo dia, bom? tudo Bom bem? dia. Tudo bem. Obrigada pelo convite, viu? Muito prazer falar com você. O prazer é nosso, né? Porque num momento como esse é muito importante a gente saber como é que as pessoas estão se sentindo, como é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, né? Então, essa pesquisa que vocês realizaram, acho que já dá uma boa visão, né, de como é que a gente pode atuar para ajudar essas pessoas. Fala um pouquinho sobre a pesquisa, Mari. Pois é, bom, eu sou pesquisadora, né, na UFPE e também sou jornalista, né, de formação. Então, a investigação, assim, saber de onde se parte, saber o que a gente tem na mão, é sempre uma ferramenta muito importante para a gente pensar qualquer ação. Porque no portal Educação Emocional, o que a gente procura fazer é incentivar as pessoas a conhecerem as próprias emoções, a entender o modo como as emoções interferem nos pensamentos, nas ações. E nem sempre isso é fácil. A gente sabe que falta muita informação nessa área, ou então que as informações são muito simplificadas, siga aqui essa cartilha dos 10 passos para a felicidade, né? Assim, faça essas 10 orações e seja feliz e não tenha mais problema na vida, etc. Então, quando começou a pandemia, que foi um grande susto para todo mundo, né? A gente começou a acompanhar primeiro lá fora e depois aqui. E no Brasil, a gente começou a se perguntar, poxa, que efeito que isso vai ter aqui? Porque a gente já precisa de muita informação sobre como lidar. Então, quando chegou na terceira semana de distanciamento social, né? A gente, contando aí que a gente tenha começado oficialmente aqui em Recife no dia 18, né, que foi quando a prefeitura determinou, quando foi 10 dias depois, no dia 28, a gente disparou uma pesquisa online para entender como as pessoas estavam lidando emocionalmente com a pandemia. A gente deixou pouco tempo no ar, porque era para captar essa primeira impressão dos primeiros dias, então ficou entre o dia 28 e o dia 3 de março, e nós tivemos 1.300 respostas do Brasil Uau. todo. Foi bastante gente, do Brasil todo. Era uma pesquisa, nem era tão curta, sabe? Mas as pessoas estavam tão abaladas que muita gente se motivou a responder. E aí, assim, teve gente desde menor de idade, até pessoas com mais de 60 anos e tal. E assim, duas coisas foram muito emblemáticas. A primeira, tinha uma pergunta que era assim: como você tem se sentido na maior parte do tempo? Para mais de 40% das pessoas, a resposta foi ansioso. Eu estou ansioso. Para 10%, outros 10%, portanto, somando aí, mais de 50% das pessoas disseram estressados. Eu estou estressado. Só 20% disseram estar tranquilos. A grande maioria das pessoas está preocupada, angustiada. Aí tinha uma série, assim, tinha uma parte que a gente deixava aberta para a pessoa se expressar, como ela se sentia. Então apareceram coisas assim: estressado, angustiado, uma mistura de sentimentos, eu não sei o que eu estou sentindo um pouco de tudo. Então isso chamou muito a atenção da gente, porque assim, o quanto é que as pessoas não estão... Claro, essa confusão inicial da ansiedade, de quanto tempo vai durar, nessa novidade, a gente nunca passou por isso, né? A gente só teve uma situação de quarentena
no início do século XX por conta da gripe espanhola, mas, ou seja, ninguém aqui nem lembra, não tem nem nos registros históricos direito como foi, era completamente diferente, e a gente não conseguia acompanhar em tempo real. Né? Hoje também a coisa do acompanhar é muito forte, porque você fica sabendo como está do outro lado, como está próximo, na cidade vizinha, do outro lado do mundo. A gente fica com a expectativa de que vai piorar. Né? Ai, meu Deus, na China já aconteceu isso, na Itália aconteceu isso, na Espanha aconteceu isso, agora o centro está na pandemia, quando é que o centro vai chegar no Brasil e tal. Aí uma outra coisa que a pesquisa revelou também é que exatamente o excesso de informação que a gente tem hoje, porque você liga a televisão é sobre isso, você abre as redes sociais é sobre isso, você abre a internet sobre isso, cheio de memes, inclusive, né, sobre isso, está estressando as pessoas. O que mais está angustiando as pessoas, em segundo lugar, é receber uma informação que não sabe se é real e um excesso de informação. Então, isso está estressando. Isso para quase 20% das pessoas. Agora, o que mais está afetando as pessoas, que também é muito emblemático, é o não saber quanto tempo a quarentena vai durar. O lidar com a incerteza, pelo que mostrou a sondagem, é uma grande fonte de ansiedade e de estresse. As pessoas falam que querem a vida ao normal, elas querem que tudo volte a ser como era antes, querem a vida de volta, que não estão conseguindo dormir, que não estão conseguindo comer direito. Outra fonte de ansiedade também muito citada foi não conseguir conciliar trabalho e as demandas domésticas. Domésticas, sim. Né? Isso para todo mundo. Você tem algum número referente a isso? Porque eu acredito que seja um número grande, inclusive. Sim, quer ver, não consegui... Tem assim, muita gente respondeu assim, eu não consigo trabalhar normalmente, quase 10%. E dificuldade para manter a produtividade no trabalho, mais de 12%. Aí, assim, como tinham as respostas até parecidas, a gente vai somando, mas assim, quase 40% das pessoas relacionaram essa dificuldade, trabalho e casa. Essa demanda, trabalho e casa. Um outro fator também, uma outra coisa que pegou muito para as pessoas é o medo de perder alguém. O medo de perder alguém. E qual é o número dessa? A gente não lida bem com a morte. Essa é mais de 10%. Mais de 10%. O medo de perder pessoas... Não, desculpa, 22%. O medo de perder pessoas amadas, perder pessoas queridas, 22,5%. É muita gente. Isso é real. A gente não sabe lidar com a morte. A gente não sabe lidar com as dificuldades. A gente tem problema de vivenciar o presente. Esse excesso da ansiedade é isso. A gente tem uma dificuldade de viver um dia de cada vez. Então, parte das pessoas mostrou, não, eu quero a minha vida de volta, eu quero voltar ao que era antes, e a outra metade disse assim, não, eu quero que isso tudo passe logo para voltar, entendeu? Então, assim, ou tá com a expectativa do futuro, tá paralisado, as pessoas estão paralisadas. Ou eu paralisei, porque eu tô em choque, não consegui assimilar que eu preciso pensar diferente, fazer diferente, buscar alguma coisa para fazer, encontrar uma forma de me manter produtiva, etc, etc, porque eu não sei quanto tempo vai durar. Ou então eu tô paralisado, meio que em choque, num movimento emocional de negação, negando o que está acontecendo, porque uma hora vai passar e vai ficar tudo bem, entendeu? Então eu fico esperando aqui. Isso é muito significativo, até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Isso também dá muitos subsídios também para profissionais de diversas áreas saberem de que forma elas podem atuar, melhor atuar, né, para atender esse público, né? Sim, sim. Com certeza, assim, o Conselho Regional de Psicologia já inclusive liberou os profissionais para atenderem online. Antes precisava de um cadastro, mas se eu não me engano agora não precisa mais. Tem muita gente publicando informações sobre ansiedade, estresse, gerenciamento de crise e tal. A gente mesmo no portal está fazendo todas essas segundas e quintas lives também para explicar para as pessoas, né, assim, uma programação especial de educação emocional em tempo de coronavírus, discutindo múltiplos aspectos que interferem na nossa saúde emocional e no bem-estar.
Então a gente já falou de autocuidado, o que as pessoas podem fazer para se sentir melhor. Já falamos de ansiedade, quais são os sintomas da ansiedade nos pensamentos, você fica com o pensamento super atrapalhado, ou com o pensamento, não pense em outra coisa, começa a ter perda de memória, etc. Ou ansiedade no corpo, né? Fica tudo tenso, a pupila dilata. Também, né? Oi? E começa a desenvolver doenças também, né? A partir das emoções. Sim, sim. O Brasil já é um país ansioso, né? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, nós temos 20 milhões de pessoas ansiosas no Brasil. É quase 10% da população. Isso em 2018, ou seja, muito antes da pandemia. É muito provável que esse número suba. Que fique claro, né? Sim, sim. Pessoas que estão em tratamento, né? Porque é importante que as pessoas entendam, inclusive, que esse é um alerta que a gente faz. Você pode ter sintomas de ansiedade, mas você pode não desenvolver o transtorno de ansiedade. Quem desenvolve o transtorno de ansiedade precisa de ajuda médica, precisa de medicação, precisa de terapia, precisa de ser acompanhado por um profissional de saúde, né? A gente fala para as pessoas evitarem a automedicação, o autodiagnóstico, porque isso é muito arriscado. Mas as pessoas conseguem perceber, a gente consegue perceber se a gente está ansioso. A respiração mais ofegante, uma voz que não sai, um pensamento embaralhado, um músculo muito tenso, um sono entrecortado, né? Você dorme um pouco, acorda e a cabeça parece que está girando, né? O risco é isso acontecer sempre. Mari, no caso, até esses resultados que vocês obtiveram, por exemplo, não consegui trabalhar, talvez tenha um pouco de ansiedade aí embutido, né? Porque a pessoa, às vezes, tem o tempo, tem as condições, digamos que físicas e, enfim, tem tudo que ela precisa para trabalhar, né, materialmente falando, mas não consegue trabalhar porque a cabeça, né, justamente, ou tá muito preocupada com o futuro ou tá muito lá no passado, querendo que as coisas voltem ao normal. Exatamente. Claro que fazer home office é muito difícil para muita gente, com menino, com cachorro, né? Às vezes que não tem ninguém para ajudar, os horários que não batem. Muitas casas têm um computador, né? Aí naquele computador ele tem que atender o pai, a mãe, o menino da escola que está tendo aula EAD, né? A irmã, e se for tudo no mesmo horário, como é que faz? Então isso é muito difícil de ser administrado na prática. Ou às vezes, não é assim, tem melhores condições sociais, então as pessoas todo mundo tem um computador, todo mundo tem um smartphone em casa, esse não é o problema, mas a internet também não ajuda. Né? Porque está sobrecarregada, a rede está sobrecarregada, então as pessoas não conseguem receber informação, né? Você não consegue usar. Então, esse equilíbrio, o que você está fazendo com esse tempo? E eu acho também que a gente tem que respirar um pouco e permitir, sabe, ser um pouco menos rígido com essa produtividade. Emocionalmente, a gente tem dito isso muito para as pessoas. Diminua a pressão sobre si mesmo. Diminua essa pressão, sabe? Alivia um pouco. Porque na rotina do jeito que nesse momento, a gente está no momento de organização. Né? A gente está aí quase na 4ª semana da pandemia e tal. É importante que a gente organize a casa, se organize, e depois essa produtividade do trabalho, ela vai voltar. Ela vai se modificar, talvez a gente tenha que alterar algumas regras. Eu não consiga ficar 8 horas sentado na frente do computador, mas eu posso estabelecer metas de trabalho. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou dar conta daquilo, né? E deixar esse momento mais produtivo. Mas essa discussão da ansiedade, do gerenciamento de crise, pelo que a gente viu na pesquisa, ela vai durar a pandemia toda. Porque nós já somos um país de ansiosos, então isso é uma expectativa que isso é uma ocorrência que vai piorar a nossa condição. E como é que as pessoas podem fazer para tentar desapegar um pouco disso, de um espaço físico fora de casa, por exemplo, para começar a se organizar dentro de casa? Porque não é uma coisa fácil, né? Você termina que alia 2 rotinas. Né? Você não tem mais a rotina de fora, mas você tem que produzir e ao mesmo tempo tem toda uma casa ali que desperta a sua atenção, suas atividades, inclusive, porque você também tem que trabalhar, você tem que ajudar na limpeza, você tem que cuidar dos filhos. Né? Como é que a pessoa pode se organizar melhor? Não sei se... Acho que a educação emocional, ela pode ajudar muito a pessoa a se organizar, né?
Pode, pode. A primeira coisa que eu digo é assim, tire a pressão, e eu vou dizer por quê. Eu tô super acostumada a trabalhar em home office, mas com filho, com marido em casa e tal, já acho que é mais complicado, com todo mundo junto. E olha que eu tô acostumada, mas eu também tô sofrendo Deu uma essa coisa. cortada. Volta um pouquinho. Oi, voltou? Um Tá ouvindo, Pronto, tá ouvindo bem agora? sim, sim. Não, eu tô dizendo o seguinte, que até para quem já está acostumado a trabalhar com home office, que é o meu caso, por exemplo, E o meu também. a gente está sentindo dificuldade, né? Porque a casa tá cheia, você tem que parar para cuidar de coisas que, né, não cuidava antes e tal, muda os horários de todo mundo, né? Se encontrar aquele horário de acordar cedo, acordar tarde, como é que faz? Enfim, eu acho que é a primeira coisa. Mas eu acho que a gente precisa entender um pouco também o que mais nos afeta. Porque uma coisa que a gente tem dito para as pessoas é o seguinte: a crise, eu preciso entender emocionalmente o que eu posso lidar e o que eu não posso lidar, o que é que não está ao meu alcance. Não está ao meu alcance o controle da pandemia. Eu não tenho como saber ou controlar minimamente o número de casos, o número de mortes e tal. E as pessoas estão consumindo essa informação o tempo todo. Tem gente... Não, você viu? O número de mortes subiu. Você viu? Nos Estados Unidos morreu não sei quanto. O dia todo. Isso faz muito mal. Então a gente precisa ativar esse filtro, sabe? Primeiro esse filtro da notícia, né? Escolher informações de fontes oficiais e não ficar o tempo todo ligado, porque isso aumenta a ansiedade. A gente fica o tempo todo, meu Deus, quando é que vai chegar aqui? Será que vai piorar? Nossa, a gente vai ter multa? Não vai? Como é que vai ser? Esse é o primeiro filtro. O segundo filtro é o filtro de pessoas mesmo. A gente tem que ter contato social, tem que saber usar agora esse contato social. Não é para sair à toa, não é para ir à praia, não é para caminhar e tal. Vai ao supermercado em caso de necessidade, quando vai, compra pouca coisa, não volta. Mas as pessoas também, essa ansiedade de, eu vou hoje porque senão as coisas vão faltar e eu tenho que ir logo e tal. Isso também faz mal. Então é um filtro de pessoas, porque a gente também não tem controle sobre quem está contaminado lá fora e nem se a gente vai ser portador e pode contaminar alguém. Uhum. Um outro filtro é o filtro da situação. Eu preciso entender o que me afeta. Eu estou com medo de quê nesse momento? Porque a ansiedade vem do medo, né? Ela pode vir da alegria, né? Se eu estou com a expectativa de um novo emprego, de uma viagem legal, etc. Mas nesse caso específico, ela vem do medo. Mas eu estou com medo do quê? Eu preciso entender. Eu estou com medo de perder alguém? Eu estou com medo de morrer? Eu sou do grupo de risco, estou em isolamento total. Não, os meus pais os meus pais são do grupo de risco e não estão desobedecendo a quarentena. Eu estou morrendo de medo de eles adoecerem. Eu estou com medo de perder o emprego. A empresa que eu trabalho, o comércio que eu trabalhava, fechou, vou ficar em dificuldade. Eu estou com medo de manter a renda. O que está me afligindo? Eu preciso contextualizar, assim, ativar esse filtro para a minha realidade. Eu não estou com medo da pandemia. A pandemia é algo muito grande que afeta o mundo inteiro, mas ela nos afeta individualmente. Então eu preciso entender como é que ela me afeta individualmente. Que ponto que ela está tocando em mim? Tem muita gente, a pesquisa também mostrou isso, que tem muita gente com problema de relacionamento em casa. Está difícil o relacionamento em casa. Até o Christian Ducker, que é um psicólogo da USP, disse o seguinte esses dias, que vai aumentar, é muito provável que pós-pandemia aumentem o número de divórcios e aumentem o número de mulheres grávidas. Porque o que tem de bom no relacionamento, o que tem de bom e o que tem de ruim, vai ficar mais exacerbado. Então, se a família já tem dificuldade de diálogo, que é isso que a pesquisa também mostrou, assim, tá muito difícil a convivência em casa, porque trabalhar fora ajudava, né? Assim, tinha gente que passava o dia fora, chegava em casa à noite, então tinha ali 2 horinhas de convivência familiar, 3 horas, e depois, dia que segue, tá no piloto automático. Aí agora não, todo mundo em casa tem que conversar, tem que negociar horário de banheiro, de computador, negociar quem vai almoçar, quem é que vai fazer o almoço, quem é que vai lavar a louça, quem é que vai limpar. Quem é que vai fazer o almoço, quem é que vai lavar a louça, quem é que vai tirar o lixo, quem vai levar o cachorro para passear, quem é que vai ficar com a criança enquanto o outro trabalha.
né? Então, assim, então, sem diálogo fica muito mais difícil. Ficou muito mais difícil. Aí o Christian Dunker fez pontuou isso e eu achei muito interessante, porque realmente o que tem de bom vai prevalecer, né? Mas o que tem de ruim as pessoas têm que prestar atenção mesmo. É uma hora da gente se ressignificar, né, Aline? É uma hora da gente pensar, você que trabalha com essa questão da sustentabilidade, da nossa ligação com o meio ambiente, é importante a gente perceber o que é que nós estamos fazendo. Porque uma pergunta que surgiu para a gente também pós-pesquisa é o seguinte: eu quero voltar ao normal. Que normal? Você estava satisfeito com o seu normal? Que normal Às vezes as é pessoas esse? não se dão conta que os hábitos delas têm muita relação com o que está acontecendo, né? Sim, Existem vários profissionais já relacionando com os hábitos sustentáveis mesmo, né? Com os sim, hábitos de alimentação, com os hábitos de descarte, com a relação da pessoa com a natureza. Então, assim, sim. se você consegue começar a reavaliar, né, o impacto de sua vida, né, o impacto de nossas vidas no ambiente, que o ambiente não é somente o externo, não. O ambiente é onde a gente Não. está. O ambiente é a gente faz parte, nós somos seres do É. ambiente, né? Então, as pessoas precisam avaliar isso também. Né? Enquanto as pessoas elas continuarem achando que isso é apenas um vírus que está lá fora, que não vai afetar a vida dela, as coisas não vão mudar de fato. Né? Porque Não. está afetando a vida dela e ela continua causando problema. Não, assim, tem duas coisas que eu tenho ficado muito indignado. Um é assim, não, o vírus está mudando a humanidade, como se a humanidade fosse algo exterior. Uhum. A humanidade me inclui, né? Então, assim, não, Exato. então a humanidade me inclui. Então, eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu tenho responsabilidade, inclusive, sobre as notícias que eu compartilho, né? Porque fake news também bombou aqui na pesquisa, todo mundo incomodado com o excesso de informações e sem saber se a veracidade, se a informação que recebe é verídica ou não. Então eu tenho responsabilidade, é um momento que a gente pensar na própria responsabilidade. E outra coisa que também incomoda muito nessa falta de integração com o meio ambiente é o termo assim, não, é uma doença que só afeta os velhos, só os idosos. Que os idosos têm nome. Não é assim? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso, assim, porque esse idoso é o meu pai, é a sua mãe, é a sua avó, é a sua tia. Então, quando você começa a dar nomes, você fala assim, não, mas isso eu posso sair porque, beleza, eu não estou no grupo de risco. Sim, mas comece a nomear as pessoas para você sentir o peso dessa responsabilidade. Eu acho que isso ajuda a trazer para o momento presente, sabe? Exato. E uma coisa que você falou que eu também achei interessante, quer dizer, tudo que você está falando é interessante. Mas uma coisa que eu queria comentar é em relação à informação, né? Que você falou assim, talvez a pessoa precise consumir menos. Mas talvez também, eu não sei, depende muito do perfil. Isso eu estou falando um machismo em relação ao meu próprio padrão de consumo, tá? Eu como jornalista, você como jornalista também vai poder dar sua opinião. Mas eu gosto de consumir. Eu me sinto mais tranquila quando eu consumo. Porque é como se eu tivesse, peraí, eu tô por dentro de tudo, então eu sei como evitar, eu sei como me proteger, eu sei eu tenho como avaliar melhor qual o próximo passo que eu posso dar, né? Porque talvez se eu não Sim, tivesse por dentro daquilo tudo, eu tivesse simplesmente agindo de acordo com o senso comum, né? Que às vezes o senso comum nem é o que é para de fato ser feito, né? Porque por conta das fake news, né? Muitas informações elas se espalham de um jeito que fica difícil você saber se é verdade ou não, se você não for atrás da fonte oficial, se você não for sim, atrás do que de fato é verdade. Então, se as pessoas apenas ficarem no WhatsApp, recebendo um bocado de vídeo, faça assim, faça seu próprio álcool gel, né? Faça sua máscara dessa forma. Se a pessoa só consumir esse tipo de informação, ela também está fadada a correr sérios riscos. Então, eu gosto muito de consumir. Assim, eu gosto de estar por dentro, né? Agora, claro, que tem que tomar cuidado justamente com isso, com a ansiedade. não, eu acho que informação nunca é demais. Aliás, informação é um pré-requisito básico para você conseguir tomar decisões que sejam responsáveis, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Então, assim, claro que eu tenho que estar inteirado sobre quem são os grupos de risco, como é que se contamina, como é que eu limpo, como é que eu não limpo, etc. Por quê?
Porque senão, eu não sou do grupo de risco, na minha casa não tem nada, então individualmente eu posso fazer o que eu quiser e deixo a minha responsabilidade coletiva de fora. Informação nunca é demais, então eu preciso ter. A questão é você ter informação em excesso, porque o copo enche. Você não precisa ter toda a informação do mundo para saber qual é a sua responsabilidade. Você precisa de um volume certo de informação, que seja confiável e que você entenda. Mas a questão é que muita gente está se pegando, atualizando o número de mortos e contaminados manhã, de tarde, de noite. E isso está fazendo mal para as pessoas. E, aliás, isso faz mal, inclusive, para os jornalistas. Para os jornalistas. Porque se você não está ali, se não é a sua atribuição dar aquela notícia, né? Olha, você que tem que atualizar, é sua responsabilidade na redação atualizar o número de mortos e contaminados no Brasil e no mundo. Isso gera um estresse, realmente não há essa necessidade. A gente precisa ativar os filtros, sabe? Assim, para conseguir entender. e ativar os filtros, tanto como profissional como público, né? No sentido de aquela informação, ela vai adicionar alguma coisa de importante na minha vida. Ela vai ajudar a resolver a situação de alguma forma em algum lugar, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de ver notícias sobre vários lugares, por exemplo, para ver como é que tal lugar está enfrentando, como é que tal pessoa está atuando, né, na situação. Eu gosto de ver exemplos, né? Eu gosto muito dessa pegada de... Inclusive, a nossa pegada é muito isso, né? Ele gosta de contar as histórias, né, que dão certo para poder replicar, né? Para as pessoas poderem se inspirar e mudar um pouco o mundo ali da forma dela. Então, eu gosto de ver exemplos, né? De ver como é que o país está lidando. China está voltando agora. Está voltando a abrir as portas. Será que é o momento certo de abrir? Será que não é? Gosto muito de ver essas análises, assim. Não é sempre que a gente consegue ver isso em todo programa ou em todo jornal, mas a gente tem que ativar esse filtro, né? Temos que ativar esse filtro. Temos que ativar esse filtro, porque fica muito mais difícil, sabe, lidar. Porque a rotina já mudou muito. Toda adaptação de rotina requer esforço e requer tempo. Né? Ninguém entra na rotina do dia para a noite. Acordei, tô com uma rotina nova. Ótimo. Não. Né? Você precisa de um tempo. O corpo precisa de um tempo para se adaptar. Né? A mente precisa de um tempo para se organizar dentro dessa nova rotina. Né? Então, o excesso de informações atrapalha um pouco. Eu acho que é meio como, vou fazer uma analogia aqui, é como você fazer uma mudança de casa. Às vezes a gente acumula tanta coisa e quando a gente vai mudar de casa, a gente vê, nossa, isso aqui está guardado há tanto tempo. A gente joga metade das coisas fora. Quem já fez mudança sabe disso. Né? Você joga casa é um ótimo remédio, né? Para ajustar a vida. Você joga um monte de coisa fora, porque aquilo não tinha mais utilidade. Você deixou ali acumulando e a energia não circula. Às vezes não tinha para você, mas poderia ter para outra pessoa. Então, bora botar isso para andar, né? Para voltar a ter vida, né? Eu acho que nesse sentido, Aline, a pandemia vai nos ajudar, sabe? Eu espero que ela nos ajude nesse sentido, a gente repensar a relação com o consumo, a gente repensar a relação de valor, a gente repensar o modo que a gente se relaciona com as pessoas, a gente repensar o tempo que a gente tem para si, né? Eu preciso me incluir nisso, né? De que forma que eu vou deixar isso saudável ou não. Sim, eu espero que sim. Aí eu concordo com Ailton Krenak, que é aquele escritor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que disse o seguinte, que ele falou, olha que ironia, né? Eu vi uma entrevista dele, acho que foi no estado de Minas, que ele disse o seguinte, olha só que ironia, o homem, a humanidade, né, no Ocidente, no século XX, ela colonizou, fez o que quis, fez da natureza o que quis, inclusive subjugou povos que já estavam aqui, impondo uma cultura hegemônica. Diz que, olha, essa cultura que acerta, né, no caso era a cultura europeia, essa cultura que acerta, então todo mundo agora vai ter que seguir os mesmos preceitos, não importa o que você fazia antes, né, no caso dos povos indígenas, porque ele é indígena, né? E aí ele disse o seguinte, e olha só que ironia, de repente parece que a Terra, o planeta se reorganizou e produziu um vírus que não ataca árvores, não ataca bichos, não ataca
o mar, não ataca rios, não ataca montanhas, não ataca geografia, não ataca os vulcões, só ataca a humanidade. Só ataca os humanos. Aí ele falou assim, eu espero... Daí ele diz o seguinte, que ele diz assim na entrevista, eu não sei como é que a gente vai sair disso, mas eu espero que a gente não saia do mesmo jeito que a gente entrou. Sabe, assim, do ponto de vista... E outras pragas do gênero. Não, ou então a gente vai lidar muito pior com coisas que nos acontecem. Como, por exemplo, a questão do dinheiro público, da gente não fiscalizar tanto quanto deveria. Né? Por que faltam tantos leitos? O Sistema Único de Saúde é um dos mais aparelhados do mundo, porque nós somos um país de dimensões continentais. Mas por que tanta precariedade? Por que a gente ainda tem... essa foi uma informação até da professora da UPE, Daniele Moura, que nós conversamos ontem no portal, ela dizendo assim, gente, no interior existem enfermeiros que não ganham, técnicos de enfermagem que não ganham nem o salário mínimo. Por que isso ainda existe, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter que repensar muita coisa. Inclusive no portal, os desafios estão aí, mas se eu vou olhar como desafio ou como oportunidade? Né? Vou olhar pelo ponto do problema ou ponto da busca de solução? Eu prefiro olhar pela busca de solução, manter o otimismo, mas com os pés no chão, os né? problemas são para ter soluções, né? É o que mais se fala. É verdade. Quem estuda empreendedorismo mesmo, é verdade. Não, busque o problema e traga a solução, né? Olhe para o problema que a solução está lá dentro. Você vai conseguir abrir grandes negócios a partir do olhar para o problema. As necessidades. É verdade. Toda crise gera uma oportunidade. Toda crise gera uma oportunidade. Então, a crise está instalada. A crise de saúde, a crise social, pode ser uma crise familiar, né, para muita gente que veio à tona. Qual é a oportunidade que a gente vai buscar agora resolver? Né? Qual é o problema que a gente vai buscar resolver a partir dessa oportunidade que a gente tem da crise instalada? Toda crise requer uma solução. E a começar a partir das pessoas, né? Porque se você não tiver bem emocionalmente, você não vai conseguir gerenciar as outras crises. Se você não consegue gerenciar a sua própria. Não vai. É o princípio da máscara do avião. Bote primeiro em você, mesmo que do lado esteja o seu filho. Né? Não tem. E entender que às vezes a mesma atitude, o mesmo hábito que dá certo para um, às vezes não dá para o outro. Sabe? E é por isso que é importante você ter uma variedade de fontes de informação, né? Variedade de exemplos, variedade de... Você tem uma... Eu gosto de chamar de representatividade. Eu gosto muito dessa palavra. Porque, assim, eu não sou igual a você. A maioria das pessoas que estão aqui, né, não são também iguais a nós. Então, o que serve para mim pode não servir para outra pessoa. Né? Agora, a gente tem que respeitar o princípio básico das coisas. Tudo tem um princípio, né? De certa forma. Até as religiões, elas são totalmente diferentes. Só que todas elas seguem uma diretriz máxima que talvez eu possa chamar de bem comum. Não sei. Sim. Independente do nome que se dê. Né? E eu acho que além dessa informação, eu acho que a gente tem que dar a oportunidade também de colocar algumas coisas em prática, sabe? Porque a gente só sabe, do ponto de vista da formação humana, eu só consigo assimilar um conhecimento, uma informação, ela só se torna conhecimento quando eu vivencio, quando eu experiencio, quando eu experimento, quando eu sinto. Sim. Ler um livro sobre natação não me faz saber nadar. Eu preciso mergulhar na piscina. Né? Então, senão você fica um especialista de balcão, né? Você fica dando 1000 dicas para saber nadar, mas eu mesmo uso boia. Então, a gente precisa Como é que a pessoa pode fazer, então, para ela conseguir se reeducar no sentido de emoções mesmo? Porque, assim, ok que tem muita gente que tem muitos psicólogos
psicólogos que estão fazendo atendimento online. Inclusive, há grupos de psicólogos que estão fazendo atendimento gratuito, né? Sim. Mas tem muita gente que às vezes não quer um psicólogo, ou tem gente que às vezes não acha um grupo gratuito desse para poder ter esse atendimento, né? Como é que a pessoa pode fazer para se reeducar, né? A pessoa identifica o problema, porque eu acho que o primeiro passo, Mariana, é identificar, né? É identificar que, olha, eu não estou no meu equilíbrio, no equilíbrio que eu gostaria, que eu deveria estar, né? Eu preciso melhorar tais e tais coisas, e como é que eu faço para melhorar? Né? Eu não tenho acesso a psicólogo, às vezes a pessoa não tem acesso a comprar livros, né? Porque existe, o comércio eletrônico continua ativo. Como é que a pessoa pode fazer? Qual seria a melhor abordagem? Quais seriam as opções de caminhos? Bom, a educação emocional, o que a gente defende é uma educação emocional. Assim como a gente tem uma educação matemática, como nós temos uma alfabetização e letramento na escola. A desinformação sobre a influência das emoções na nossa vida, ela é histórica. Por razões históricas na modernidade, que deu mais valor ao que era considerado ciência, as emoções ficaram de fora. Então, assim, só para explicar rapidamente, na era moderna era considerado ciência o que era quantificado, o que você conseguia mensurar, dar volume, comparar. E emoção não dá, é do campo da subjetividade. Então isso ficou de fora. Nesse ponto, a era moderna ajudou muita coisa, porque as especialidades médicas vieram disso. A gente tem o avanço dos exames, o surgimento das múltiplas especialidades e tal. Mas só que a gente avançou a um ponto que esqueceu que o ser humano não é só um monte de metades todas juntas, um monte de partes unidas, feito um quebra-cabeça. Né? Nós somos uma unidade. Nós somos uma unidade. Mas para você ver como está exagerado, hoje você vai no médico de joelho, aí eu tô com problema na perna, o médico fala assim, mas eu só trato o joelho, e o outro só trata o pé. Mas não é tudo parte da perna? Não sou tudo eu? Não, mas eu aqui só trato o pé. Sim, mas eu sou um todo. Né? E nesse ponto de vista, as emoções ficaram de fora, historicamente. Essa dimensão emocional, o que nos constitui emocionalmente, como as emoções interferem nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a diferença entre emoção e sentimento, como é que isso interfere nas minhas atitudes, nos modos de comportamento, isso ficou totalmente de fora. Então a gente precisa hoje disseminar conhecimento, informar as pessoas que nós somos seres integrais, incluindo as nossas emoções. Essa é a primeira coisa. Isso não se ensina na escola, né? Não, isso não tem na escola ainda. Isso não tem na escola. Isso não tem na escola. A nova Base Nacional Comum Curricular toca na questão do desenvolvimento. Ela diz que todos os estudantes da educação básica terão que sair com habilidades socioemocionais desenvolvidas até o final do ano do ensino médio, né? Assim, progressivamente vão aprendendo desde a educação infantil, mas ela não diz como. Ela não diz como. E aí a gente tem um problema imenso no campo da educação, é que o professor também não recebeu essa formação. Né? Então, como é que eu vou dar o que eu não tenho? Nenhuma licenciatura oferece isso. Então, é daí que a gente trabalha. A gente trabalha primeiro com a formação docente, e a gente defende uma cultura de educação emocional na escola, que a escola toda esteja envolvida e não apenas seja uma disciplina uma vez por semana, sabe? Terça-feira, às 14h, você tem aula de habilidade socioemocional. Sim, mas aí o professor falta, você ficou sem. Né? E você precisa daquilo sempre. Então, acho que as pessoas têm que buscar informações. Né? Informação a gente tem muito, mas também aí tem que ativar um filtro imenso que a gente avisa todo santo dia. Não tem fórmula mágica. Não vai encontrar num livro 10 passos para a felicidade, tentar seguir e falar, nossa, nunca mais tive um problema. Não tem fórmula mágica, não tem uma mesma coisa que sirva para todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, fuja dessas tentações. Eu sei que é tentador, né? Dê dois cliques aqui e seja o próximo milionário. Eu sei que é tentador. A gente recebe esse tipo de apelo, né, nas redes sociais o tempo todo.
curta, compartilhe e veja o dinheiro entrar na sua conta, né? Bobagens desse tipo. É tentador, mas não resolve. Mas não resolve. Não resolve. Então a gente precisa investir numa educação emocional voltada para a formação humana. A gente precisa se questionar que tipo de seres humanos estamos ajudando a formar. Ô Mariana, você recomenda leituras, autores, sites? Recomendo. Né? Eu sei que o seu portal já é um grande portal, né, de entrada para a educação emocional. Né? O que é que quais caminhos você orienta, indica? Bom, a gente aí tem dois caminhos, né? Para quem já está na área, para quem está na pós-graduação, ou está na faculdade, ou já tem uma leitura prévia sobre isso, a gente recomenda inclusive artigos científicos que podem ser acessados pelo portal. A gente encurtou esse caminho porque isso tudo era muito espalhado. Então hoje a gente tem construído há uns 2 anos um banco de dados que direciona para isso. Que né? ótimo! Que direciona para isso, então você consegue pesquisar lá, inclusive por temas ou por autores, etc. A gente já está com... Porque a produção científica no Brasil ainda sobre isso, ela ainda é muito escassa. Ela ainda é muito pequena, perto de outros temas na educação que tem muito mais força, como formação de professores ou ensino médio, por exemplo. Mas para quem não tem, eu recomendo vários livros, sabe? Tem 2 autores que eu gosto muito. Um é o Luc Ferry, que tem um livro fantástico chamado A Revolução do Amor. Luc Ferry é um filósofo, ex-ministro da Educação na França, que escreve numa linguagem super fácil de ler. No meu Instagram pessoal, que é mariana.educação emocional, tem umas resenhas de livros ali. E eu acho que eu já fiz uma resenha dele. Eu acho que eu já fiz uma resenha desse livro, A Revolução do Amor. Eu adoro esse livro. Que ele diz uma coisa assim, como as relações mudaram, como a emoção, o amor pelo outro mudou a nossa forma de se relacionar no mundo, né? Na antiguidade ou na era moderna, ninguém falava em morrer por alguém. A gente não morria por um filho. Hoje eu mato e morro por um filho tranquilamente, né? Então isso mudou. Um outro autor que eu gosto muito é o Juan Casasus, que é um sociólogo chileno. Foi coordenador da Unesco de uma pesquisa super importante chamada PEIC, que era uma pesquisa que foi feita em 14 países, inclusive no Brasil, no final da década de 90, se eu não estou enganada. Final da década de 90. E eles diziam, essa pesquisa, ela tentava entender por que as pessoas, o que facilitava ou não a escola, o que fazia com que as crianças aprendessem mais. E aí eles descobriram que o que mais pesava, mais do que todos os outros fatores, como condição socioeconômica, estrutura da escola, material didático, acesso à escola e tal, era o que não tinha nome até então, mas que passou a ter depois dessa pesquisa da Unesco, que era o clima emocional. E aí ele destrincha, aí nesse livro que chama Fundamentos da Educação Emocional, tem um livro que é só sobre o PEIC, mas que isso é mais acadêmico, mas tem um outro livro que é Fundamentos da Educação Emocional, que ele descreve, porque aí o Casasus mudou de área, né, incluiu a sociologia nos estudos da educação emocional e começou a avançar sobre o que é esse clima emocional. Quem é esse ser emocional? Qual é a diferença desse ser emocional para o ser totalmente lógico, racional, tão valorizado? Também é uma leitura bem fácil de ler. É um livro bem legal e que eu já li esse livro várias vezes, porque cada vez que você lê, você pega um pedaço e acha uma surpresa. Eu tenho muitos ali na estante. Deixa eu ver mais algum. Eu acho que o Fundamentos da Educação Emocional, eu também fiz uma resenha lá no mariana.educação emocional, se clicar em livros, ali tem a resenha. Sairei daqui direto para lá. Adorei as dicas, adorei. E aí, existem filmes também que falem sobre o assunto, Mariana? Não sei se filme é uma coisa mais fácil, às vezes, das pessoas, né, irem atrás. Tem um filme que se você olhar do ponto de vista emocional, a gente vai ter muita lição sobre perseverança, muita lição sobre sensibilidade, sobre autoconfiança, sobre buscar soluções, que é o Menino que Descobriu o Vento.
É um filme recente, se eu não me engano, eu acho que ganhou o Oscar de melhor ator, alguma coisa assim, que é uma história real. É uma história real que aconteceu, acho que é, eu não lembro o país agora, mas um rapaz que olhando para a dificuldade, né, da aldeia dele, que não tinha nada, uma aldeia muito seca, que não tinha nada, ele com muita sensibilidade, com muito tato, com muito diálogo, com muita perseverança e com muita mudança, ele provocou uma mudança nas relações familiares, uma mudança nas relações sociais ali e trouxe um benefício imenso, imensurável para a cidade dele. Que maravilha! Eu fico muito feliz aí de saber desse exemplo, né? Eu gosto muito de obras, sejam livros ou sejam filmes, que sejam de fato reais, as histórias sejam reais. Esse é muito legal. Não menosprezando as obras de ficção, mas o não ficção, ele mostra como de fato as coisas ocorreram, pelo menos pelo ponto de vista de um olhar. Então você vê como as coisas se deram, como as pessoas reagiram, como as pessoas souberam, né, aprenderam a lidar com certo tipo de situação. Então, sei lá, imagina se você descobre um filme, um livro da época das gripes, né, no início do século passado, né, ou mesmo como as pessoas elas estavam lidando com as guerras que aconteceram, né, de certa forma é uma forma de você aprender com a experiência do outro, né. Sim. E aí de ficção tem um que todo mundo indica, acho que todo mundo já viu e que é ótimo para ver com criança, que é o Divertidamente. O Divertidamente explica o funcionamento emocional do cérebro. Então são as emoções básicas, né? Raiva, medo, tristeza, nojo, alegria. São as 5 emoções e eles mostram no cérebro de uma adolescente a influência das emoções. O que acontece quando ela engole a tristeza, ela deixa a tristeza de lado e tenta ser alegre o tempo todo. Como é que as relações com os pais modificam as emoções e os sentimentos dela. É bem legal. Esse é para assistir com criança. A gente aprende e as crianças também. E na verdade é uma ficção real, né? Porque eu acho que o filme talvez tenha buscado trazer um pouco da realidade de uma forma lúdica e ao mesmo tempo científica, né? Pelo que eu tô ouvindo. Ele trouxe ele explica o universo emocional de uma forma bem didática e bem lúdica. É bem legal. É bem legal. Divertidamente, até assim, criança de 3, 4, 5 anos consegue assistir tranquilamente. De 4, 5 anos consegue assistir tranquilamente e já entender. Pode assistir, é uma boa dica. É uma boa dica. Deixa eu olhar aqui para trás, viu? O que mais é que eu posso te indicar aqui? Olha, tem muito, viu, Aline? Tem muito, tem muito. Tem a história da mala lá e o Youssef também. A história da mala? Da Malala Youssef. A menina que fugiu da Malala, eu entendi da mala. Ai, meu Deus, que mala. Não, da Malala. É maravilhosa. Já li 2 livros já contando a história dela. Um infanto juvenil e outro já adulto, né? E assim, eu li, acho que foi em menos de uma semana, mulher. Eu embarquei de um pro outro, assim. E fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu, de forma geral, eu gosto muito das biografias. Sim. Gosto muito de ler e ver histórias biográficas porque eu ativo o olho emocional, né? Como é que as pessoas reagiram diante de determinado desafio, diante de um determinado contexto e como é que as emoções reverberaram. Você observando como as pessoas fizeram, né? Ou lendo como as pessoas lidaram com determinadas situações, a gente aprende a lidar com o nosso próprio universo emocional também. Exatamente. Penso da mesma forma. E eu fico pensando, meu Deus, onde é que se a gente for ver, assistir tudo que a gente quer, como é que a gente faz, né? Pra não esquecer, porque eu tenho um problema, né? Eu acho que isso talvez esteja até relacionado com a emoção, talvez com ansiedade, eu não sei. Mas eu tenho um problema, às vezes, de lembrar das histórias que eu leio, né? E eu tenho que ativar alguma técnica de ler de uma forma que seja tão presente, de uma forma que aquilo ali fixe. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a educação emocional isso, mas preciso educar a minha memória. Sim, todos precisamos. A emoção tem grande influência na memória. Se a emoção não está equilibrada, ela atrapalha o pensamento. Então, mesmo às vezes quando a gente sabe muito de um assunto, às vezes a gente não consegue falar. As pessoas, por exemplo, dificuldade de falar em público, né? Um dos maiores temores da humanidade é se expor ao público para falar.
Isso muitas pesquisas já mostraram. Eu já dei aula sobre isso muito tempo. E é impressionante que às vezes a pessoa sabe muito, mas todo mundo já teve aquele professor, nossa, ele sabe muito, mas a aula dele, ele não sabe passar, né? E isso tem a ver com a emoção. Isso tem a ver com a emoção. A coisa da memória, do gatilho da memória também. O branco da emoção, aquele branco que dá. Sim, sim, tem a ver com o medo da exposição, o medo da avaliação. Que a pessoa não consiga lidar com a exposição, se relacionar, sim. Se expor no sentido assim, não apenas em relação ao público, mas em relação a si mesmo, né? Às vezes a pessoa tem medo do público, mas também outras têm medo de se tornarem vulneráveis, talvez. Sim, verdade. Verdade. É bem por aí. É muita coisa. A emoção influencia e muito a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Então a gente precisa incluir o que eu estou sentindo, como eu estou me sentindo neste momento. A gente precisa incluir na nossa rotina, de todo jeito. E abrir a cabeça, né, para se enxergar. Peraí. Sim. Tá acontecendo alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa vive tão no automático que ela tá estressada mesmo, né? É aquela coisa. É isso, a vida real é dura, dói. Que aí é aquela pergunta peraí, por que dói? Por que eu tô? Por que tem que doer? Que a pesquisa mostrou, né? Assim, você quer voltar, eu quero voltar ao normal, mas o normal era bom? Né? Se você não parar para perguntar como é que você tá se sentindo, você não vai saber se o normal era bom. E vai perder uma grande oportunidade de mudança. Exato. A gente faltam uns 7 minutos para nosso encontro terminar. E se eu não sei, mas se você puder, por exemplo, concluir, né, a sua fala, né, dando dicas de como a pessoa pode aproveitar a pandemia mesmo, sabe? Aproveitar assim. Eu devo, sei lá, vamos escrever sobre o que eu estou sentindo? É um exemplo, né? Vamos escrever e vamos fazer avaliações. Não sei, tá? Eu estou só dando uma ideia, mas o que é que tu poderia sugerir para a pessoa, né, iniciar nessa pandemia de uma forma que ela termine de outra forma, né? Ela vá se educando, ela vá se percebendo e se educando ao longo desses dias. Eu acho que esse momento, ou mesmo que você não tenha esse momento, crie esse momento para um autoconhecimento, para um autocuidado. Eu não vou conseguir cuidar de mim se eu não souber que ponto que eu estou. Então eu preciso contextualizar essa minha crise, né? O que a pandemia está provocando em mim, o que me provoca, né, nessa minha crise imediata. Eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de que as pessoas queridas próximas a mim morram ou adoeçam. Eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com medo de perder a renda, eu estou indignado porque eu não consigo ajudar as pessoas, eu estou vendo muita gente passando fome e tal. Então, traga essa crise para próximo de você e pergunte como é que você está se sentindo. E aí existem várias formas de trabalhar esse autoconhecimento. Uma delas é o que você falou, é a escrita. E aí eu vou dar um exercício bem simples, que eu gosto muito, aplico muito com os professores, aplico muito com os estudantes, e que é um primeiro passo para a gente começar a perceber como as emoções nos afetam. Pega um pedaço de papel e fica 10 minutos em silêncio. Agora, você não pode comer, não é aquele quieto sentado na cadeira, comendo uma barra de chocolate, olhando no telefone. Desliga o telefone, vai para um lugar que fique só você. Não é para comer nada, não é para tomar água, para nada. Não é para escutar música, não é para sair andando, nada. Fique 10 minutos com você. E perceba quais emoções vão aflorar. O que o seu silêncio diz sobre você mesma para você? E registre. Tem gente que vai registrar com desenho, tem gente que vai registrar com frases soltas, com palavras, mas tente perceber como você está se sentindo naquele momento. Inclua essa pergunta na rotina. Todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias. E crie o hábito de registro. Crie o hábito de registro. Isso já ajuda muito a gente perceber as nossas emoções e perceber o que a gente precisa trabalhar. E ajuda a ver a evolução disso tudo, né? Porque imagina o que você escreve no primeiro dia e o que você escreve no último dia. Sim, ajuda a elaborar. Ajuda a elaborar.
Gente, faltam 3 minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, né? A gente está aqui para compartilhar e se vocês quiserem usar o espaço aqui para perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, saber como é que pode melhorar no dia a dia. A própria educação, né, é um exercício de autoeducação vitalícia, né, literalmente. Sim, ninguém recebe o diploma de ser humano formado. Até o último dia, nós estamos num processo de formação. Ah, maravilha. Olha, eu adorei nosso papo. Gostei Obrigada, muito. Foi muito melhor também. do que eu esperava, inclusive, porque não que eu tivesse subestimado, mas é porque o caminho da conversa, ele vai trazendo assuntos que a gente não imaginava que teria, né? Então, assim, foi muito boa a conversa. E eu espero que a gente possa se reunir, né, outras vezes aqui para trazer mais assuntos relacionados a como se sustentar, né, nesse período. Né? O nosso pegada é um espaço. Então é só chamar que a gente vem. É só chamar que a gente vem. É só chamar que a gente vem. Ou então dá para encontrar a gente também lá no portal Educação Emocional. Estamos sempre por lá. É só chamar. Segundas e quintas a gente está com inclusive uma programação especial com as lives sobre a educação emocional no contexto do coronavírus, da pandemia. Viu? Então estão todos convidados. Sigam o Portal Emocional, o Portal Educação Emocional. Né? Sigam e apareçam por lá também. Aqui lá. Né? Aqui lá. Obrigada, pautas pra gente. Obrigada também. Surgiram pautas e a gente aqui no Nossa Pegada tem o dever, tem a missão, na verdade, né, de ajudar as pessoas a se sustentarem melhor diante das circunstâncias da vida, né? E a atual é essa pandemia. Então, podem contar com a gente no que vocês precisarem, que a gente está aqui para isso. Muito grata. Eu só queria ler um comentário aqui de Cravo da Índia. Ela disse assim: gente, que live maravilhosa. A melhor que eu vi até hoje. Nesse novo que está por vir, que possamos ter a sabedoria das mulheres para nos guiar. Que lindo! Namastê, Cravo da Índia. Namastê. Muito obrigada. Viu? Gratidão, gente. Gratidão. Tchau, Aline. Obrigada. Tchau, tchau.